Olá, pessoal! Olha eu aqui novamente, professora Deise, para mais uma aula de revisão de conteúdo de física. Então, jovens, o que nós vamos revisar hoje? Se liguem lá, olha só. Revisão de conteúdo sobre lançamento de projétil, parte 1. Parte 1 porque nós estamos vendo a parte inicial desses lançamentos. Até agora nós trabalhamos aí com componentes, como vocês puderam observar, e lá no nosso simulador nós vimos que alterando o ângulo, a gente altera o quê? O alcance e a altura, ok? Então nós vimos que quando estamos trabalhando com lançamento de projéteis que estão em trajetória aqui oblíqua, como vocês podem observar, olha só, está aqui a trajetória oblíqua. O que está acontecendo aqui, ó? Ele vai formar sempre o mesmo ângulo com a nossa horizontal, como vocês podem observar aqui, ok? Ele vai formar aqui um certo ângulo, tá bom? E, pessoal, olha só, na vertical eu tenho a componente da velocidade e na horizontal eu também tenho a componente da velocidade. Então, nós vimos aqui que no eixo horizontal ele é orientado para a direita e no eixo vertical eu tenho orientação para cima. Foi isso que nós observamos, certo? Nós vimos também sobre a aceleração do projétil. Já dissemos que a aceleração do projétil é a aceleração da gravidade, ok? Pessoal, o que nós vimos lá então? Nós vimos o seguinte, vamos lá, lançamento de projétil. O que identifica que é um projétil? É quando eu estou fazendo esse lançamento aqui, nessa trajetória oblíqua, certo? Então ele sai aqui, ó, vocês podem ver que praticamente diagonal, ok? Então ele vai descrever uma trajetória parabólica. O que nós podemos analisar? Que quando um projétil descreve uma trajetória parabólica, eu tenho que fazer ao mesmo tempo o estudo da componente horizontal e da componente vertical. O que nós vimos? Que na componente horizontal, analisando de acordo com as leis de Newton, na componente horizontal, a velocidade ela é constante. E velocidade constante é uma das condições de equilíbrio da primeira lei de Newton. Ok? Que é a lei da inércia. Então, significa que na horizontal, a aceleração ela é nula, porque eu não tenho variação de velocidade, ok? Então, velocidade constante, porque a aceleração é zero. Então, o componente do vetor velocidade, lá em x, ele se mantém conservado, certo? E em y, o que nós vimos? Se liga ali, olha só. Para o movimento do projétil, como para outro movimento qualquer, sabe-se que em cada instante a segunda lei de Newton é obedecida. O que nós vamos ter? Que força é massa vezes aceleração, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu falei para vocês? Que em x, essa minha aceleração aqui, ela é zero, certo? E em y, a aceleração de y ela vale o quê? Menos g, porque sim, na vertical eu tenho variação de velocidade por causa da aceleração e lá a força resultante é a massa do projétil vezes a sua aceleração, que é o valor de g, tá? E nesse caso, como o nosso projétil aqui, ele está nesse lançamento, ele tem uma certa massa, o peso aqui, né, pessoal, do objeto é a força dele, ok? Nós vimos também, olha só, que dependendo do ângulo que nós temos de lançamento, o que eu vou ter aqui, olha só, vocês podem observar, ó, ângulos de lançamento menores me dão distâncias menores, né? Então, aqui vocês podem observar, ó, que o ângulo que eu tenho aqui, o alcance máximo é 45, o ângulo que eu tenho aqui, a altura máxima, nesse caso aqui, ó, é 75, e eu tenho os outros aqui, e nós vimos que de acordo com o simulador, a gente pode fazer as variações desses ângulos aí, para poder descobrir velocidades e tudo mais, certo? Então, se eu quero atingir um determinado alvo, né, pessoal, o que eu vou fazer? Modificar o meu ângulo. Então, nós vimos que esse ângulo de lançamento, ele depende, sim, lá da parte inicial, que o meu objeto ele vai sair com a velocidade inicial e essa velocidade ela tem componente em x e ela tem componente em y. A componente x ela é constante, ok? É movimento uniforme e a componente y é movimento uniformemente variado, tá bom? Pessoal, olha só, se liguem que na próxima aula tem resolução de exercícios, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.
Hello, jovens! Olha eu aqui de novo para mais uma aula de resolução de exercícios. O que nós estávamos trabalhando nas aulas passadas e na aula de revisão? Lançamento de projétil, parte 1, porque nós estávamos trabalhando a parte inicial desses lançamentos. E hoje a gente vai fazer aí alguns exercícios para poder aprender melhor e absorver melhor esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, olha só. A atividade aí de sala, opa, passei demais a nossa atividade, ok? Vamos resolver exercícios e tirar nossas dúvidas, tá bom? Pessoal, questão 1. Clarissa chuta em sequência 3 bolas, P, Q e R, né? A Clarissa aí, nossa jogadora de futebol, ela chuta aí 3 bolas, como vocês podem observar, tá bom, pessoal? Olha só. Sejam o tempo de P, o tempo de Q e o tempo de R, os tempos gastos respectivamente pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante de atingir o solo, ok? Então, tá aqui a figura e a gente pode fazer essas observações. Pessoal, vamos lá, olha só, o que está acontecendo aqui? Vocês podem observar aqui, quando ela chuta P, tá? Quando ela chuta P aqui, eu vou ter, ele sai daqui com um certo ângulo, como vocês podem observar, ela atinge essa altura aqui máxima e ela desce aqui com esse certo alcance, ok? O que nós podemos observar também? Para R, o ângulo é menor que P, mas o que está acontecendo? A altura máxima atingida é a mesma. Então, pessoal, se eu tenho aí 2 ângulos de lançamento diferente, ok? Mas atinge a mesma altura, eu posso falar que eles vão cair no solo ao mesmo tempo, correto? Entendido isso? Aqui vocês podem observar, já a bola Q, ela é lançada com um ângulo maior do que a bola P e a bola R, concordam comigo? Então, aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma altura máxima atingida de uma forma maior. Então, vocês imaginem ao mesmo tempo, ó, eu estou lançando um aqui, eu estou lançando outro aqui, que tem a mesma altura, então eles vão cair ao mesmo tempo, né? Ok? E aqui eu estou lançando um maiorzão, ó. O que vai acontecer com esse tempo aqui? Eu posso falar que é um tempo maior. Então é isso que a questão quer que nós façamos análise. Então vamos lá, olha só. Considere essas informações e é correto afirmar que. Então aqui, ó, eu tenho uma série de afirmações que fala que um tempo é maior, é menor, é igual. Então o que nós vimos ali no caso, ó? O tempo que a bola permanece no ar está relacionado com quem? Com a altura, como eu falei para vocês. Maior altura, maior tempo de permanência no ar, tá? E isso até pelo nosso simulador da aula passada nós podemos observar, não é, pessoal? Então, pela figura aqui, ó, vamos voltar. Quem é a bola que atinge a maior altura? Nesse caso, a bola que atinge a maior altura é quem? Exatamente, a bola Q. Então, eu posso falar que o tempo de queda da bola Q é maior do que a P e a R. E nós podemos observar aqui que P e R atingem a mesma altura. Se elas atingem a mesma altura, o tempo de queda aqui é o mesmo, ok? Independente se o ângulo é maior ou menor, se atinge a mesma altura. Então, nesse caso, pessoal, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho T de Q, vai ser maior que T de P, e T de P é igual a T de R. Então, a alternativa que está mostrando isso para a gente é qual? Exatamente, alternativa A. T de Q é maior que T de P e T de P é igual a T de R. E eu posso falar que T de Q também é maior que T de R, né, pessoal? Pela lógica aqui da nossa situação. Entendido isso? Ok. Vamos para a próxima. Olha só esta figura aqui. Um índio dispara uma flecha obliquamente, ok? Sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola num referencial fixo ao solo. Então, a trajetória aqui é parabólica. Então, estamos falando de lançamento de projétil. Considerando o movimento da flecha, depois que ela abandona o arco, afirma-se. Então, tá aqui, ele vai lançar isso aqui de forma oblíqua.
Então, imagine essa flechinha aqui descrevendo mais ou menos uma trajetória parabólica, ok? Então, vamos lá. Trajetória parabólica, porque a flecha é lançada de maneira oblíqua, ok? Estou desprezando a resistência do ar. E vamos ver o que está sendo afirmado aqui, pessoal. Vamos ler, né? A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Galerinha, vamos analisar. Qual é a aceleração que rege o movimento da nossa flecha na vertical, já que esse lançamento é oblíquo? Exatamente, a aceleração da gravidade. Movimento uniformemente variado. Essa aceleração é o quê? Constante. Então, durante todo o movimento da flecha, a aceleração ela vai ser o quê? Constante. A aceleração em y é igual a g, ok? Então, g é constante, tá bom? Vamos continuar ali. 1 tá errada, correto? Vamos para a 2 aqui. O que ele fala? A flecha tem a aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido, ok? Pessoal, lembrando, qual é o nosso módulo de aceleração de G? Exatamente, é vertical e para baixo, não é isso? Então, a alternativa 2 está o quê? Correta. Vamos continuar, olha só. A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Opa, vamos analisar de novo aqui. O que está acontecendo com a velocidade da flecha? Em x, na componente x, que é v de x, essa velocidade é constante, movimento uniforme, ok? Então, durante toda a trajetória, essa velocidade em x ela é o quê? Constante. E y, pessoal, em y é variável, né? Movimento uniformemente variado. E o que acontece em y? No ponto mais alto, vy é igual a 0. Então, a 3 também está o quê? Errada. Então, o que nós podemos concluir ali? Olha lá. Estão corretas o quê? Apenas a alternativa 2. Entendido? Ok? Então, a 1 está errada porque a aceleração ela é sempre constante, então não tem aceleração mínima nem máxima, ok? A aceleração ela é constante porque ela vale g. Na 2 está certa porque a aceleração é sempre na mesma direção e no mesmo sentido e ela tem um valor constante, ok? E a 3, como nós vimos, está errada porque a velocidade máxima ela não é no ponto mais alto da trajetória. No ponto mais alto, a componente VY é 0 e a componente X sempre vai ser constante. Ok? Entendido isso, galerinha? Letra C. C de certo, C de correto. Ok? Vamos aí ver uma questão em relação a lançamento de projéteis que caiu no Enem. Olha só. Temos aí um jogador, nós podemos ver que é da seleção brasileira por causa do uniforme, né? E ele fala aqui que num jogo de futebol, um jogador faz um lançamento oblíquo de longa distância para o campo adversário. E o atacante desloca-se abaixo da bola em direção ao ponto previsto para o primeiro contato dela com o solo. Então, tá aí a representação da figura. Como a gente pode observar, ó, ele faz aí um lance, né, pessoal, a longa distância para o campo adversário. E quando ele faz esse lance aí, o atacante, ele vai se desloca embaixo da direção da bola, né? Então, alguém chutou e tem aqui, ó, alguém desesperado, né, correndo atrás dessa bola bem aí, ok? Bom, vamos lá. Nós temos ali a situação, lançamento oblíquo, lançamento de projétil, né? Então, vamos aqui considerar as afirmativas e ele está pedindo aqui para analisar as afirmativas e está pedindo aqui quais estão corretas, ok? Então, vamos começar a ler. Pessoal, olha só. Alternativa 1. Um observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. Aí, galerinha, para a gente afirmar isso, lembra lá das primeiras aulas dos conceitos de trajetória, de movimento, de repouso. Nós vimos o quê? Que a trajetória, que o movimento, que o repouso depende do referencial que é adotado. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que está numa parada de ônibus, sentada, e em relação ao solo, ela está em repouso, certinho? Agora, imagine que está passando um ônibus, né? Então, em relação ao ônibus, essa pessoa está o quê? Em movimento.
e o ônibus, em relação a ela, também está em movimento. O que acontece? Se alguém está dentro do ônibus e joga uma bolinha de papel, por exemplo, né? O que vai acontecer? A trajetória vai ser a mesma para quem está sentada na parada e para quem está dentro do ônibus? Não, né, pessoal? Porque depende do referencial que é adotado. O que vai acontecer? Para a pessoa que está dentro do ônibus, em relação ao ônibus, essa pessoa está dentro, o ônibus está em repouso. O chão do ônibus está em repouso. Agora, se você olhar para fora, em relação ao solo e a qualquer ponto fixo, você está em movimento. Então, se eu lanço de dentro do ônibus uma bolinha de papel, para mim, que estou observando ali, eu vou ter uma trajetória retilínea. Eu vou olhar, opa. Agora, para uma pessoa que está em repouso em relação a esse ônibus, eu vou ver o quê? Uma trajetória parabólica, porque o ônibus está em movimento em relação a mim. Então, naquele caso ali, a pessoa que está na arquibancada, ela está em repouso em relação à bola. Então, ela realmente vai ver o quê? Uma trajetória parabólica. Vamos continuar ali, então? Alternativa 1, nesse caso, está o quê? Correta, né? Porque o observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica porque ele está em repouso em relação à bola, ou está em movimento em relação à bola, tá? Agora, se eu tivesse uma partícula, uma formiguinha em cima da bola, eu posso falar que a bola em relação à formiguinha estaria em repouso, tá bom, pessoal? Então, aí a gente tem que analisar de acordo com o referencial, ok? Pessoa em relação à bola, movimento, trajetória parabólica, tá bom? 2. O atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para um observador que está na arquibancada lateral. Pessoal, lembrando, o observador que está ali na arquibancada lateral, ele está o quê? Em movimento em relação à bola. O atacante também vai estar, mas vamos lá, trajetória parabólica. O que nós vimos? Quais são as condições? Vertical, movimento uniformemente variado, certo? A aceleração y é igual a g. E no movimento aqui, ó, qual é o movimento aqui na horizontal? Movimento retilíneo uniforme. A velocidade ela vai ser o quê? Constante, né, pessoal? Então, para quem está observando ali na lateral da arquibancada, essa velocidade ela é o quê? Constante, ok? Vamos continuar ali. Então, nesse caso, quando ele fala que o atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para o observador, está errada. Vai ser o quê? Movimento uniforme, né, pessoal? Que é a componente X, estuda-se no movimento uniforme. E aqui na terceira, ele fala que o atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, olha só, vamos só dar uma volta aqui na questão rapidinho. Olha só, pessoal, eu tenho aqui um jogador faz o lançamento e o atacante, ele desloca-se abaixo da bola. Então, observem aqui, ó, o atacante aqui se deslocando abaixo da bola. Que trajetória ele está vendo aqui, ó? Uma trajetória retilínea. Por quê, gente? Ele está acompanhando o movimento simultâneo da bola. Então, vocês podem perceber aqui, ó, o movimento ele vai ser o quê? Simultâneo. Então, aqui na terceira, quando ele fala que o atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado, nesse caso aqui, vai estar o quê? Correta, ok? Vai estar correta aqui, porque ele está observando aqui a trajetória da bola. E como vocês podem ver aqui, ó, tem uma modificação da altura aqui, movimento uniformemente variado para estudar essa componente em Y. Então, nesse caso aqui, a 1 está correta, a 2 está errada e a 3 está correta. Então, estão corretas o quê? Alternativas 1 e 3, alternativa D. Entendido isso, pessoal? Então, olha só, para a gente fazer análise de alternativas dessa forma aí, quando eu estou trabalhando lançamento oblíquo, eu tenho que lembrar sempre que na horizontal é movimento retilíneo uniforme, que está sendo estudado, ok? Na vertical é uniformemente variado, então aqui a velocidade é constante e aqui a velocidade é variável e o valor de A é que é constante, que vale G, ok? Entendido isso? E nós vimos também que a velocidade aqui, ela tem tanto componente aqui
quanto uma componente aqui, ok? Pessoal, e na próxima aula a gente vai aprofundar esse assunto, fazer mais exemplos e entender melhor, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!